Ah, quem nunca, né, deu aquela freada mais forte ou sentiu o carro balançar por causa de uma lombada, um quebra-molas? Às vezes a gente acha que ajuda, outras vezes, nossa, só irrita mesmo. Mas será que tem uma regra clara para onde e como podem colocar essas coisas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na Resolução 600, lá de 2016, do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. É essa resolução que dita as regras do jogo para as ondulações transversais. É um nome técnico chique para lombada, né? A nossa missão aqui é entender por que elas existem, quais tipos são permitidos, onde, assim, de jeito nenhum pode ter, e a sinalização, como tem que ser. Será que aquela lombada ali na rua de casa está seguindo a norma? Bora investigar isso. Exato. E, olha, a primeira coisa que talvez muita gente não saiba é que a lombada, pela regra, deveria ser a última alternativa. A Resolução 600 é bem clara nisso. Ela só pode ser usada como uma medida, digamos, excepcional para forçar mesmo a redução de velocidade. E isso só depois que um estudo técnico de engenharia comprovar que existe ali um risco alto de acidente por excesso de velocidade, sabe? E que outras coisas, tipo semáforo, placa, sei lá, não funcionaram. Um estudo técnico. Sim, um estudo de engenharia de tráfego. E tem mais. É proibido usar aquelas taxas, os tachões, as tartarugas atravessadas na pista como se fossem lombada. Isso não pode. E claro, o mais básico. Precisa de autorização oficial do órgão de trânsito responsável pela via. Nada de morador ir lá e fazer por conta própria, viu? Espera aí. Última opção. Nossa, confesso que olhando por aí, parece que muitas vezes é a primeira coisa que fazem. E precisa mesmo desse estudo formal, que interessante. E elas são todas iguais, porque, né, umas dão um tranco bem maior que outras. Boa pergunta. Não, não são iguais não. A resolução define basicamente dois tipos. Tem o tipo A, essa é a mais comprida, tem quase 4 metros, uns 3,70, e pode ser um pouquinho mais alta, até 10 centímetros. O objetivo dela é fazer o pessoal reduzir para 30 quilômetros por hora. Pode ser usado em rodovia, mas só no trecho urbano, tá? E também em vias coletoras e locais. Ah, 30 por hora, essa é a mais suave, digamos assim. Isso. Aí tem o tipo B. Essa é bem mais curtinha, só 1,5 metro de comprimento e um pouco mais baixa, no máximo 8 centímetros. Essa é para reduzir mais ainda para 20 quilômetros por hora. Só que ela é bem mais restrita. Só pode em via local, rua de bairro mesmo, onde não passa a linha de ônibus e onde fique comprovado que não dá para usar do tipo A. Entendi. Então, o tamanho e a altura mudam o limite de velocidade e onde pode colocar. Tipo A, 30 quilômetros por hora, mais longa. Tipo B, 20 quilômetros por hora, mais curta e só em lugar específico. Mas mesmo com estudo, autorização, tipo certo, tem lugar que é proibido colocar lombada, né? Com certeza, vários lugares. Por exemplo, em trecho de subida ou descida muito forte. A norma fala em mais de 4% de inclinação em rodovia, 6% em via urbana, salvo alguma exceção muito bem justificada tecnicamente. Também não pode ter lombada em curva ou em lugar que atrapalhe a visão do motorista, que ele não veja a lombada chegando. Exato, o asfalto tem que estar bom também. E olha um detalhe importantíssimo. Não pode ter lombada onde tem guia rebaixada para garagem, sabe? Ou rampa de acesso para pedestre na calçada. Nossa, essa da guia rebaixada e da rampa é fundamental. E a gente vê tanto por aí, né? Puxa. E a sinalização? Imagino que sem placa vira uma armadilha. Essencial. Sem sinalização correta, a lombada está irregular e é perigosa. A resolução exige, no mínimo, olha só, primeiro uma placa R19, aquela de velocidade máxima permitida, indicando 30 quilômetros para o tipo A ou 20 quilômetros para o tipo B. Isso antes da lombada. Ok, placa de velocidade antes. Isso. Também antes tem que ter a placa A18, aquela amarela quadrada que avisa saliência ou lombada. E aí, bem junto da lombada mesmo, precisa de outra placa A18, igualzinha, mas com uma setinha para baixo, indicando o ponto exato. Ah, uma antes avisando e uma em cima mostrando onde está. Perfeito. E não acabou. A lombada em si tem que ser pintada de amarelo, ou inteira amarela, ou com faixas amarelas na diagonal, para ficar bem visível de dia e de noite. E a pintura tem que estar boa, né? Conservada. Claro, senão não adianta.
E se tiver várias lombadas pertinho uma da outra, tipo menos de 100 metros na cidade ou 200 na rodovia, a sinalização tem que avisar que é uma série. A placa A18 vem com uma informação adicional embaixo. Entendi. E perto de esquina de cruzamento? Tem que ter uma distância mínima, pelo menos 15 metros antes de chegar no alinhamento da rua que cruza. Ufa, quanta regra! É bem mais complexo do que parece. Sinalização antes, junto, pintura, distância. E se alguém encontra uma lombada que parece totalmente fora disso tudo? Feita talvez sem autorização. Olha, o órgão de trânsito que cuida daquela via tem a obrigação de ir lá, fiscalizar e resolver. Ou eles arrumam para ficar dentro da norma ou tem que remover. Instalar lombada por conta própria é infração de trânsito. Está previsto no código. E uma dica: aqueles estudos técnicos que eu falei que justificam a lombada, eles têm que estar disponíveis para qualquer pessoa consultar lá no órgão de trânsito. É direito do cidadão ver. Que informação importante. Então, o que fica bem claro aqui, lombada não é enfeite, né? Não pode ser feita de qualquer jeito por qualquer um. É uma ferramenta de engenharia de tráfego séria, com critério. Exatamente. O foco sempre tem que ser a segurança, mas baseada em análise técnica, não só na vontade de diminuir a velocidade. As condições da via, a visibilidade, se não tem nenhuma proibição daquelas que falamos, e, claro, a sinalização perfeita. Tudo isso é essencial para a lombada ser legal e segura. Isso deixa a gente pensando, né? Quantas lombadas que a gente passa todo dia realmente cumprem tudo isso direitinho? E será que a gente não acaba pulando etapas? Será que não existem outras formas de acalmar o trânsito, talvez menos agressivas, que poderiam ser tentadas antes de partir logo para ondulação física no asfalto? Fica aí a reflexão para a próxima vez que o carro der aquele solavanco inesperado.